Ora bem, senhores e senhores deputados, muito bom dia mais uma vez, senhora deputada. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos porque temos uma ordem de trabalhos bastante extensa para hoje de manhã e o nosso convidado já aqui se encontra e na medida em que não há deliberação sobre esta reunião, podemos iniciar com a representação que se encontra neste momento. Entretanto, tenho a certeza que os senhores deputados se juntarão a nós e, portanto, nós temos então esta primeira audição, que é do Dr. Marco Biscaia Fernandes, que é a pessoa indigitada para vogal do Conselho de Administração da ANACOM. Está perfeitamente sintonizado com a nossa grelha e vai fazer uma intervenção inicial que, de acordo com o tempo disponível, será de 10 minutos, até 10 minutos. A isso não é obrigado, claro. E depois entramos na fase das perguntas que os seus deputados quiserem colocar ao nosso convidado. Portanto, Dr. Marco, se fizer o favor, é ligar o microfone. É aqui, ok. Muito obrigado. Então, muito bom dia a todos, excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputados. Antes de mais, afirmar que é uma honra estar aqui na Assembleia perante esta Comissão, para a audição que vamos então iniciar, e também, obviamente, agradecer a oportunidade de poder abrir esta sessão e trago aqui uma intervenção inicial que espero possa ser informativa e que ajude também a esclarecer, eventualmente, alguns dos temas que terão para me colocar. A intervenção está estruturada em quatro pontos, enfim, um breve resumo curricular e da experiência que considero mais relevante para a função para a qual estou indigitado, uma breve introdução também com base no plano plurianual da ANACOM, que está ainda em processo de consulta pública, uma breve visão estratégica e os desafios que se colocam à ANACOM para os próximos anos, algumas breves notas sobre alguns temas ou áreas onde vejo que a minha intervenção poderá ser mais útil no quadro, obviamente, colegial da administração onde me vou inserir, e depois uma conclusão, no fundo, com a motivação pessoal e profissional para esta função. Portanto, começando pelo primeiro ponto, começaria por salientar que, principalmente, fruto da minha formação inicial de base, no âmbito da licenciatura e do mestrado, os conhecimentos e os conceitos relacionados com a chamada economia industrial, onde se insere os temas da política de concorrência, das questões da regulação, não me são de todo, como compreenderão, estranhos. Além dessa formação de base em economia e mais na área até da economia industrial em termos do mestrado, também tive a oportunidade e o privilégio depois de frequentar alguns programas de formação avançado, que penso que são sempre úteis para as funções para as quais estou indigitado, nomeadamente na área da gestão estratégica, transformação digital, corporate governance e também uma área cada vez mais importante, e que falarei mais à frente, da gestão de riscos, que é importante para qualquer organização pública ou privada. Em termos profissionais, realçar especialmente nos últimos 10 anos, aquilo que considero mais relevante, tendo em conta as necessidades e o enquadramento para o qual estou indigitado, nomeadamente a minha integração em órgãos de gestão de topo, órgãos colegiais, portanto, administrações, comissões executivas, participação em comitês de investimento também colegiais, em conselhos de crédito também colegiais, e, portanto, penso que essas minhas funções anteriores dos últimos 10 anos são bastante relevantes como experiência para a função que estou aqui indigitado. Uma nota também que a integração nestas funções que estou a dizer, nomeadamente em 3 entidades ou em 4 entidades diferentes, estão relacionadas também com um tema que não é estranho na ANACOM, que é a questão de colmatar as falhas de mercado. Nomeadamente, nos últimos 10 anos, intervi nessa área, embora no mercado do financiamento e do investimento empresarial, mas, digamos assim, o racional e a lógica de atuação era, de facto, também com instrumentos e com recursos públicos, colmatar e contribuir para mitigar as falhas de mercado nestas áreas. E, portanto, também aqui penso que há aqui uma colagem, no bom sentido da palavra, visto que a missão da ANACOM também é, não só, mas também colmatar as falhas de mercado e promover a concorrência e o bem-estar dos consumidores. Também numa perspectiva mais funcional, e um pouco aquilo que também já disse, a minha participação em órgãos colegiais, é importante também realçar que são órgãos colegiais, alguns deles
com alguma complexidade, onde estão presentes stakeholders como representantes dos acionistas muito variados, desde privados, nomeadamente da banca, entidades públicas e ligadas mais à parte da promoção empresarial e da economia, e também grandes entidades associativas. Portanto, também frisar essa experiência de gestão e de participação em órgãos colegiais, onde é preciso, de facto, conjugar e gerir com base também na participação ativa destes stakeholders todos. Depois também, algo que é importante no âmbito da atuação da ANACOM, e cada vez mais, que é a área digital, e também aí, felizmente, nos últimos 10 anos tive a oportunidade de participar e promover e até desenhar alguns produtos no sentido de promover o ecossistema empreendedor a nível digital e tecnológico. E, portanto, também é uma experiência e é um conhecimento que também penso que é bastante útil para as funções para as quais estou indigitado. Em termos do segundo tópico que vos falei, nomeadamente a questão da estratégia e os desafios da ANACOM, se calhar poupava estar aqui a repetir aquilo que os senhores penso que já terão tido a oportunidade de conhecer o plano plurianual de atividades para 25-27, mas queria deixar aqui só uma nota que, obviamente, as atividades que são reguladas pela ANACOM, todos nós sabemos, não é preciso repetir, mas todos sabemos que são cada vez mais importantes na nossa vida pessoal, profissional, empresarial, quer se goste ou não se goste, a verdade é que as telecomunicações, as comunicações em geral, o digital, a inteligência artificial, não são só uma realidade presente, vão nos acompanhar no futuro. E, portanto, isso é algo que não nos podemos esquecer e também em termos de motivação mais geral da minha parte, não posso esconder que é algo que me agrada bastante neste novo desafio para o qual estou, para já, obviamente, apenas indigitado. Em termos do plano estratégico ou do plano de atividades, como eu vos disse, não vos quero amassar aqui transcrevendo aquilo que já conhecem, mas queria deixar aqui, no fundo, também para frisar que li e compreendi e acho que está muito bem desenhado e, portanto, penso que é uma leitura correta dos desafios da ANACOM e sintetizava aqui apenas os 6 objetivos, as 6 orientações, as grandes 6 orientações estratégicas, nomeadamente o assegurar e promover a regulação evolutiva que promova a conectividade e os mercados concorrenciais e dinâmicos, portanto, isto será, no fundo, o core e o âmago da atividade do regulador, mas também a capacitação e a proteção dos utilizadores finais, portanto, a questão da literacia digital, mas não só, a questão do acompanhamento da ligação entre os utilizadores, os consumidores e as suas ligações, nomeadamente com as operadoras, através dos contratos estabelecidos, etc., toda essa área. Depois aquela que eu já falei, que é a questão da promoção do ecossistema digital e também algo que aprendi quando há umas semanas atrás me comecei a dedicar, obviamente, a estudar estas coisas com mais profundidade, que é a ANACOM é o regulador na área espacial, o que é algo muito, muito interessante, portanto, o licenciamento de microsatélites. E só uma curiosidade, por acaso, já há muitos anos atrás estive ligado, não só eu, mas também fiz parte de um grupo quando foi o lançamento da incubadora da ESA, da Agência Espacial Europeia em Portugal, onde tive a oportunidade também de participar no início desse projeto aqui no nosso país. Portanto, é apenas uma curiosidade. Depois também, obviamente, a orientação 4, que tem a ver também com aquilo que é o core da atividade, que é a ANACOM, no fundo, regula e gera um bem público, que é o espectro radioelétrico, e, portanto, obviamente, também tem que ser, nesse âmbito, uma das suas orientações e um dos seus focos. A questão da segurança e da resiliência das comunicações e do ecossistema digital, portanto, a questão da segurança cibernética, também não precisamos estar aqui a reforçar a sua importância no mundo atual e cada vez mais. A questão da resiliência e da capacidade das comunicações serem um sustentáculo em situações de crise, como agora tivemos recentemente os incêndios, portanto, também é muito importante, obviamente, assegurar essa situação, e está aqui na orientação estratégica 5. E depois uma área também que eu penso que também posso dar um contributo dentro, obviamente, das minhas capacidades e com a devida modéstia, que é a parte de ajudar na capacitação interna da entidade e também no fortalecimento, obviamente, da sua imagem externa. Portanto, será assim neste quadro estratégico, não obviamente alguns acertos que decorram da consulta pública deste plano, que eu penso que a atividade futura da ANACOM está projetada e revejo-me plenamente dentro deste quadro e parece-me, como eu já disse, de facto, uma leitura correta. Ainda aqui algumas áreas específicas onde penso que posso ter uma intervenção mais, se calhar, mais logo no curto prazo. Obviamente, além destas questões que já vos falei, da questão do digital, sei que também há questões muito relevantes, como é óbvio, a questão do regulador na área postal é uma questão muito relevante e com grande impacto económico e social, tenho perfeita consciência disso, obviamente.
Mas uma questão que também me merece aqui muita atenção, como eu já vos disse, é de facto, e posso dar aqui um aporte também na ANACOM, é o reforço de alguns instrumentos e mecanismos a nível do governance e de, nomeadamente, planeamento, controle estratégico, operacional e financeiro. Como veem pelo meu currículo, venho de uma área onde estas matérias são muito preponderantes e são obrigatórias nas entidades financeiras, e ainda bem, e, portanto, posso aqui, de certa maneira, também trazer algum know-how e algum conhecimento destes temas para esta nova organização. Depois, um aspecto que é o fundamental, que é o aspecto dos colaboradores, dos recursos humanos. E também aqui tive a oportunidade, como estava aqui a dizer ao Sr. Presidente, de, obviamente, fui ver as últimas audições que houve de candidatos indigitados e vi que é uma pergunta que, obviamente, que é colocada, a questão do clima organizacional, a questão dos colaboradores, e, de facto, isto é muito relevante e também aqui, ao longo dos últimos 10 anos, tive a oportunidade, e penso que, modestamente, com relativo sucesso, também de gerir situações, por vezes, não muito fáceis, mas que acho que foram bem geridas e, portanto, também aqui nesta área de promover um bom clima organizacional, de motivar os colaboradores, penso que também poderei dar o meu contributo, obviamente, numa lógica do órgão colegial onde me vou inserir e, portanto, obviamente, tudo aquilo que eu estou aqui a dizer tem que ser visto nessa lógica, como sabemos. Depois, outra área que, não sendo o core da atividade, mas que também me é bastante querida e que já vi que a ANACOM também dá já a devida atenção, é a área, obviamente, da sustentabilidade e do impacto social. E aqui não só em termos, obviamente, internamente das ações que desenvolve, ter em conta esses critérios ESG, sustentabilidade e o impacto, mas também a ANACOM ser aqui reconhecidamente e para fora, para a comunidade, ser vista como, no fundo, um ator bastante ativo na promoção da sustentabilidade e do impacto. Aqui nesta área, se calhar frisava também, não sei até que ponto é que está a ser feito, presumo até pelo perfil da Sra. Presidente, provavelmente está a ser feito, uma maior ligação, que penso que é sempre positiva, aos ecossistemas educativos, nomeadamente à academia, aos centros de ciência, às incubadoras tecnológicas, aos aceleradores digitais. Penso que a ANACOM terá tudo a ganhar em se ligar também a estes players, mantendo, obviamente, a sua independência e a distância que é normal num regulador. Enfim, são apenas algumas linhas de envolvimento, no fundo, para enquadrarmos um pouco aqui esta sessão, mas, como eu disse, e queria aqui frisar, obviamente, tudo isto, sendo, de facto, nomeado, tendo esse privilégio, tudo isto terá que ser depois enquadrado, entrando na organização, como é normal, estamos a falar de uma organização complexa, com muitas atividades, com muitas atribuições, e, portanto, é normal um período interno de conhecimento através dos meus pares da administração, através dos colaboradores, conhecimento em pormenor das virtudes, dos problemas, das dificuldades, para depois, obviamente, podermos ter uma ideia muito mais clara. Mas queria-vos deixar aqui estas notas, penso que são importantes, também para verem qual é que é a minha perspectiva, vista de fora, digamos assim, a minha perspectiva, como é que pode ser desenvolvido esta minha função. Portanto, como conclusão, queria apenas aqui dizer mais 2 ou 3 coisas. Portanto, tendo sido administrador de entidades que implementam políticas públicas para corrigir falhas de mercado, esta possível integração na ANACOM será imbuída do mesmo espírito de independência, de serviço, de missão, em prol de um bem maior. Agora aqui a defesa de um mercado eficiente, competitivo e dinâmico na área postal, das comunicações eletrónicas e do digital, bem como, obviamente, a crucial defesa dos consumidores e utilizadores neste mesmo mercado. No fundo, motiva-me contribuir aqui para a procura de um equilíbrio entre, por um lado, os agentes da oferta, que investem e para que o país também tenha um setor moderno e competitivo, e, por outro lado, os agentes da procura, os consumidores e os utilizadores finais, de forma a que se garanta aqui um nível e um equilíbrio adequado que permita o progresso tecnológico nestas áreas para o nosso país, mas, ao mesmo tempo, também permita um bem-estar económico e social e que os consumidores e os utilizadores tenham, no fundo, acesso a uma oferta justa e equilibrada. Sr. Presidente, era esta a intervenção. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Marco Fernandes. Passamos então à parte de intervenção dos grupos parlamentares e o Sr. Deputado Hugo Costa já vai ligar o microfone, porque é o Sr. Deputado a intervir, então. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar em primeiro lugar o Dr. Marco Biscaia Fernandes nesta sua audição enquanto indigitado para o Conselho de Administração de uma entidade reguladora muito importante para o nosso país, que é a ANACOM, e, em primeiro lugar, dar uma nota que a sua experiência profissional e o seu currículo não colocam, digamos, grandes problemas ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a sua eventual indigitação, porque depois a responsabilidade da indigitação é sempre do Governo.
mas aproveitava a sua presença para fazer algumas perguntas. O Sr. tem uma experiência profissional e um currículo académico de base, que partilho também algumas áreas, e até escolas de formação, muito assente na economia industrial, na economia da concorrência. Por isso, começar por fazer uma pergunta sobre esse contexto. Como é que olha para o mercado concorrencial hoje das telecomunicações? Como é que olha para um mercado que está muito colocado em 3 operadores e como é que olha para os desafios desse mercado concorrencial? Depois, como é que, no contexto de uma economia de mercado, em que as falhas de mercado, como bem disse, têm que ser respondidas, e neste setor existe a necessidade de defesa, quer do interesse público, quer também dos consumidores, perguntar como é que olha para a ação da ANACOM ao longo dos tempos neste contexto. Depois, um tema que é conhecido e que a Assembleia da República tem debatido muito ao longo dos últimos anos e das últimas legislaturas, está relacionado com as denominadas fidelizações das operadoras de telecomunicações. Na Lei das Comunicações Eletrónicas, que foi debatida chegou a estar em 2 leituras deste Parlamento, a anterior e antes dessa, foi um debate que durou mais de um ano aqui na Assembleia da República, e em que foi possível fazer um trabalho positivo de acerto de posições entre aquela que era a proposta inicial do Governo, do maior partido na altura que estava no Governo, que era o Partido Socialista, e também do maior partido da oposição. Ou seja, foi possível chegar ali a um equilíbrio em relação ao que existia anteriormente, ou seja, colocando mais dificuldades nas fidelizações, mas percebendo que era sempre necessário um investimento inicial. No fundo, foi esse o equilíbrio que nós chegámos, e também perguntar como é que olha para essa solução que está na Lei das Comunicações Eletrónicas, porque em vários momentos a ANACOM foi muito crítica dessa solução que está na Lei das Comunicações Eletrónicas. Depois, outra questão que tem a ver com o Serviço Postal Universal e com também o Serviço Postal. É um setor que é regulado para a ANACOM, que é muito importante. Existem os novos critérios de serviço que foram também tornados públicos. Também como é que olha para esses critérios, em que tem existido um conjunto de notícias que eles são aligerados. Também sabemos que havia muitas vezes dificuldade em cumpri-los como eles estavam colocados. Como é que olha para esses critérios? Então, eu acho que também é um ponto relevante. Depois, este é um setor altamente competitivo, e olhar como é que olha para o futuro deste setor a nível da própria competitividade da nossa economia. Sabemos que é um setor que até lidera algumas matérias de ponta a nível europeu, e isso é importante que seja colocado. Também conhecemos que a União Europeia hoje tem uns grandes desafios, até que são bem presentes até no relatório Draghi, recentemente conhecido. Como é que olha para este setor perante estes desafios e perante a complexidade da resolução desses problemas, que obviamente que Portugal e a própria União Europeia têm que ser cada vez mais competitivos no contexto mundial. Depois, como é que olha para o assunto da cobertura da rede no nosso país, do 5G no nosso país, que tem coberturas acima dos 90%, mas obviamente ainda com pontos que devem ser solucionados. Como é que olha para essa matéria? E finalizava com 3 questões mais de como é que olha para, sendo alguém que tem formações na área da corporate governance, como é que olha para a própria governança da entidade da ANACOM, se acha que a governança faz sentido, não faz sentido, como é que olha para a própria relação com os colaboradores, com as próprias chefias a nível da ANACOM, e também daquilo que é o órgão colegial do Conselho de Administração, a questão da sustentabilidade e do cumprimento das metas ambientais e de sustentabilidade, que é um fator muito importante. E depois, sendo alguém que vem da área financeira, o que é que a sua experiência, nomeadamente no setor financeiro, na sua opinião, pode trazer para a ANACOM?
E da nossa parte são as perguntas que colocamos, cumprimentando e dizendo que, caso seja indigitado pelo Governo, desejamos um bom trabalho. Sr. Deputado, em quantidade e qualidade, não faltam as perguntas, sem dúvida. Sr. Deputado Hugo Costa será, aliás, o relator desta audição. Portanto, o Dr. Marco Fernandes faz favor de responder às questões. Muito bem. Em termos, enfim, penso que consegui aqui anotar salvo erro, 7 questões. Em termos do, como vejo o mercado do ponto de vista da concorrência hoje, enfim, é público e, portanto, tudo aquilo que eu tenho conhecimento, como é óbvio, é matéria pública, seja através de notícias, seja através do site da ANACOM, seja através das intervenções da Sra. Presidente e dos senhores administradores atuais da ANACOM e, portanto, a forma como eu vejo hoje em dia o mercado do ponto de vista concorrencial é bastante positivo. Portanto, foi definida a abertura a mais um operador que vai, salvo erro, entrar em novembro. É um operador que está neste momento, já tem uma oferta na Europa, em vários países. Portanto, vejo do ponto de vista concorrencial bastante positivo a existência de mais um operador, com certeza que irá dinamizar ainda mais o nosso mercado de telecomunicações. Daquilo que também sei, é um operador mais focado talvez numa oferta de um segmento, enfim, não sei se a expressão correta será mais low cost, se calhar, mas isso não tem mal nenhum. Portanto, penso que haverá espaço para todos os segmentos e para toda a oferta. Portanto, é essa a visão. Em termos da defesa do consumidor, tive a oportunidade também, daquilo que percebi, a própria ANACOM tem um portal bastante desenvolvido, com muitas iniciativas e, portanto, penso que também aí, neste momento, as iniciativas e as ações que já existem são bastante interessantes. Pelo menos é a minha visão que tenho deste tema e a ANACOM tem tido um papel bastante ativo nesta componente de defesa do consumidor. A questão das fidelizações e a questão que também tive a oportunidade de ver, da questão de alguma inércia na mudança de operador, o que eventualmente, teoricamente, levará a que os preços, se calhar, não se ajustem tão para baixo como aquilo poderia ser. Portanto, penso que é este, salvo erro, o tema que está aqui sempre subjacente. Também da minha experiência anterior, eu sei que alguns conceitos, nomeadamente o conceito inicial do investimento que é preciso fazer em algumas atividades e o custo de aquisição de cada cliente nessas atividades, ele só é possível se houver depois ali uma perspectiva, no fundo, que em inglês tem um palavrão, que é o lifetime value, que se consegue, no fundo, captar depois daquele investimento inicial e daqueles custos iniciais. Portanto, isto acontece muito nas áreas tecnológicas, onde é preciso um grande esforço de investimento inicial e onde quem faz esse esforço, geralmente, depois quer ter alguma segurança, dentro dos limites do razoável, como é óbvio, quer ter alguma segurança também de recuperação desse investimento. Portanto, é nessa perspectiva. Isto passa-se muito no mundo tecnológico, nomeadamente das startups tecnológicas. Há muito esta perspectiva do forte esforço inicial, que depois tem que haver alguma segurança, de alguma forma, em que ele é minimamente captado através dos clientes, inicialmente. Portanto, essa questão para mim também não... E a própria Sra. Presidente da ANACOM, salvo erro, também já disse que é um tema que tem que ser estudado. Não sei, como eu disse, não tenho informação interna, não sei se já está a ser estudado, mas isto que eu estou aqui a falar, penso que é um dos temas que merecerá ser estudado profundamente, este fenómeno no fundo, de alguma inércia dos utilizadores na mudança de operador e os efeitos que isso tem depois para o seu próprio bem-estar em termos da captação do excedente do produtor não acontecer, ou seja, não terem na parte o benefício de alguma baixa de preços. A questão do serviço postal, como eu disse também há pouco, é uma questão muito relevante, porque obviamente tem aqui impactos sociais evidentes, nomeadamente em áreas e em zonas do interior, onde ele possa não chegar na qualidade e, no fundo, nas condições e nos timings que é suposto chegar, portanto, em termos de disponibilidade do serviço. Portanto, isso obviamente é muito importante e o regulador aí tem que ter uma palavra muito forte, porque estamos a falar aí sim puramente da defesa dos utilizadores e, por vezes, até de alguns dos utilizadores mais frágeis deste tipo de serviço que estão em zonas muito do interior profundo. Não é? Portanto, aí o regulador tem que ter um papel muito forte, como é óbvio. A questão dos novos critérios, também aquilo que eu pude perceber e daquilo que eu li e ouvi, havia, salvo erro, uma bateria de indicadores e de critérios, se calhar vamos lhe chamar demasiado ambiciosa. O que também acontece, por vezes, quando se define ab início estas coisas, há sempre a ambição de querer indicadores para tudo. É normal, não é incomum isso acontecer. Do que eu percebi, agora os novos indicadores, usando aqui uma expressão que foram no fundo afinados, no sentido de se calhar
são mais focados naquilo que de facto interessa e se calhar têm metas mais realistas e mais alcançáveis, o que pode torná-los também mais interessantes do ponto de vista, quer de quem tem que os cumprir, quer também, obviamente, do regulador que vai ter que, obviamente, olhar para eles e monitorizá-los. Portanto, é essa a visão que eu tenho, com base também, obviamente, na informação que é disponível e que é pública. Depois falou, obviamente, da questão fundamental, que eu também falei, que é, obviamente, este setor, as comunicações, o digital, a inteligência artificial, são cruciais no mundo inteiro e, portanto, em Portugal também vão ser, e na Europa. Falou do relatório Draghi, e muito bem, o relatório Draghi, obviamente, embora seja mais um relatório de política industrial ou de grandes guidelines de política industrial, fala também das questões, nomeadamente, tem uma parte sobre as comunicações e as telecomunicações em concreto, onde, obviamente, aponta ali alguns caminhos no sentido de ser necessária alguma maior concentração na Europa, comparando com os Estados Unidos, comparando com a Ásia, onde de facto há muito poucos operadores em relação à Europa, onde há dezenas e dezenas de operadores. Agora, essas questões, como compreenderão, são questões de política europeia, de política nacional, e obviamente que os reguladores na Europa depois terão que cumprir aquilo que for definido politicamente, através dos órgãos normais eleitos democraticamente e através das legislações que forem feitas. Portanto, aí os reguladores terão que cumprir. Portanto, o que o relatório Draghi aponta são alguns caminhos no sentido de criar, eventualmente, operadores mais robustos em termos de dimensão, tal como há nos Estados Unidos, por exemplo. Mas isso é uma questão que penso que a ANACOM, obviamente, é parte interveniente, mas isso são decisões acima da ANACOM, nomeadamente a nível da União Europeia e depois dos governos e dos Estados europeus. Outra questão, a questão da cobertura da rede 5G. Também tive a oportunidade de ver que, de facto, ela já é muito elevada e, portanto, a ANACOM terá que, obviamente, também defender que ela seja o mais próximo possível dos 100%, se não os 100%, para que não haja, de facto, territórios que não tenham acesso ao 5G e hoje em dia, nós falamos tanto da questão dos nómadas digitais e das pessoas, de facto, irem para o interior e conseguirem, através do interior, fazer a sua vida normal através do digital e, portanto, é importantíssimo assegurar que isso depois é mesmo possível na prática com a cobertura das redes. Para já do 5G, enfim, daqui a alguns anos, a 4, 5, 6 anos, será eventualmente o 6G. A questão do governo da ANACOM. A questão do governo da ANACOM, enfim, pelo que eu também vi, os reguladores geralmente têm o mesmo tipo de governo, portanto, um conselho de administração que é digamos, um conselho de administração executivo, portanto, não é o típico conselho de administração com não executivos e depois há uma comissão executiva dentro do conselho de administração. Aqui, geralmente, os reguladores, pelo que eu sei, acho que todos eles têm este modelo de conselho de administração executivo e, portanto, parece-me ser um modelo adequado. Em relação aos colaboradores e em relação àquilo que também disse, da importância do clima organizacional e a questão da motivação dos colaboradores, obviamente que isso é muito, muito importante. E como eu disse nas audições que tive a oportunidade de ir ver também de outros candidatos indigitados, foi sempre uma questão que foi aqui levantada e, portanto, acredito que é um tema que obviamente requer a atenção, mas eu também não me queria, como compreendem, alongar neste tema, porque é uma questão tão importante e estando eu fora, digamos assim, uma vez sendo confirmada a nomeação dentro do órgão colegial para o qual estou a ser eleito, obviamente teremos a oportunidade em conjunto, e creio que o órgão atualmente já está a fazer por isso, de olharmos para este tema tão importante, como diz, da questão da motivação, a questão do clima organizacional. Muito bem, Dr. Marco Fernandes, essa foi a última questão. Agora vai intervir o Grupo Parlamentar do PSD e o Sr. Deputado Paulo Muniz, que também é um especialista na área, no setor das comunicações. Não é verdade, Sr. Deputado? Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Dr. Marco Biscaia Fernandes e relevo o seu currículo e a sua adequação ao cargo pelo qual está indigitado. Eu começava a minha intervenção com um aspecto que teve a oportunidade de referir na sua intervenção inicial e que tem a ver com a especial sensibilidade e cuidado para a questão dos recursos humanos dos colaboradores da ANACOM. De facto, o anterior Conselho de Administração deixou, como eu tive a oportunidade de resto de, nesta sede, dizer várias vezes, um clima de grande instabilidade laboral, um clima de conflitualidade, um clima de desalento.
E, de facto, não há nenhuma organização que sobreviva e que cumpra a sua missão se não tiver um conjunto de colaboradores motivados, integrados e, fundamentalmente, que cada um sinta que a organização é justa na gestão dos seus recursos humanos. E neste alinhamento gostava que partilhasse connosco qual é a sua visão em relação, quer, por exemplo, ao quadro remuneratório, que é equiparado ao da função pública e que num regime como uma autoridade das comunicações alinhada com um sector altamente competitivo como o das comunicações eletrónicas, se não vê vantagem de ajustar o quadro remuneratório desses colaboradores a um mercado e a um sector que regulam e que se identificam e que de algum modo estão alinhados. E, portanto, isso parece-me um tema que tem sido tabu, mas que é crucial até para conferir e assegurar ainda mais condições de independência à atuação da Autoridade Nacional das Comunicações. Sobre a matéria dos recursos humanos, eu não posso deixar de continuar a lamentar, como fiz à senhora Presidente do Conselho de Administração na última vez que cá esteve nesta comissão, o facto incompreensível de, passado um ano, a Direção-Geral de Supervisão, que é talvez das mais importantes na missão da ANACOM, está e continua sem o diretor. Isto é completamente incompreensível. Como é que é possível? Eu costumo dizer, talvez as pessoas percebam melhor se nós olhássemos para o Banco de Portugal e tivesse na sua estrutura funcional há mais de um ano sem o Diretor-Geral de Supervisão do Mercado Financeiro. Quer dizer, isto é de uma gravidade que não se percebe e que ainda se mantém, e gostava da sua posição sobre isso. Em relação à questão da concorrência, há uma leitura que temos vindo a assistir que o mal da concorrência no mercado das comunicações eletrónicas está praticamente exclusivamente no problema das fidelizações. Nós achamos que é um problema muito mais complexo, nós suscitamos a vontade que a ANACOM estudasse essa matéria em profundidade e, neste caso particular, digamos, neste assunto, hoje soubemos que a tarifa social de internet é usada apenas por 537 famílias. Portanto, é um completo fracasso. Nós temos hoje a internet e o acesso à internet como um meio fundamental de participação, de cidadania, e acontece que as famílias com maiores dificuldades, manifestamente, não têm à sua disposição uma oferta que permita a sua integração de pleno direito no mundo do digital, e isto tem particular gravidade nas famílias com crianças com fracos recursos, em que se veem muitas vezes privadas, e estamos a impor uma desigualdade face a este fracasso profundo que foi a tarifa social de internet, como foi gizada pelo anterior governo socialista e que o PSD várias vezes disse e apontou, e agora os números, infelizmente, comprovam este fracasso. Outra questão que também lhe gostava de ouvir e na qual o setor é particularmente sensível tem a ver com algo que está no espírito da nova Lei de Comunicações Eletrónicas, que é a contabilização do impacto económico das medidas regulatórias. Nós temos que ter noção que o regulador tem uma enorme autoridade ao impor regras de funcionamento, de certa forma, de mercado, mas ao criar alterações que, entende o regulador, possam ser benéficas naturalmente para todos, está a impor custos aos operadores deste mercado e, porventura, até aos próprios utilizadores, que devem ser contabilizados. Esta deve ser uma prática instituída. Todos devemos saber, incluindo, em primeiro lugar, o interesse do próprio regulador, sempre que toma uma medida, quanto é que isto custa, quanto é que isto impacta no sector que ele regula. Finalmente, uma questão que o Instituto também teve a oportunidade de falar tem a ver com o Serviço Postal Universal. O último governo socialista fez uma coisa fantástica. Nós percebemos porquê. Não só adjudicou por 8 anos o Serviço Público Universal por ajuste direto entre eleições, foi uma situação que nós denunciamos na altura, como fez mais, retirou a ANACOM, com o silêncio conivente do então Presidente da ANACOM, retirou a ANACOM aquilo que era o papel regulador primeiro do sector postal, que é das suas competências, e chamou ao Governo nesta função. E a pergunta que lhe faço é muito simples. Concorda com o modelo atual em que o Governo tem esta gestão, digamos, mais direta e corrente do Serviço Público Universal, ou defende que ele deva retornar à ANACOM, como inicialmente estava, como é do seu estatuto, e ao arrepio
daquilo que foi a atitude que se percebeu na altura do Governo Socialista em passar para o Governo e deixar a ANACOM como um mero papel de figurante no que é a regulação do Serviço Postal Universal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Deputado. Dr. Marco Fernandes, para responder, faz favor. Muito obrigado pelas questões, Sr. Deputado. Em termos dos recursos humanos, portanto, como eu já disse, obviamente queria ter aqui algum cuidado no sentido de não divagar sobre o tema, porque ele de facto é tão importante e uma vez sendo integrado no órgão colegial, que é o Conselho de Administração, obviamente poderei ter aí sim a informação e depois do contacto com a entidade e com os colaboradores, a informação correta para poder ter uma visão muito mais assertiva. De qualquer forma, queria deixar aqui a nota que obviamente tem que saber essa falta de motivação, que pelos vistos, segundo as suas palavras, é algo que já vem de trás. Quais são as suas razões profundas, não é? Porque sem sabermos as causas das coisas é difícil. Por isso é que eu também não quero, obviamente, aqui opinar sem sabermos as causas, não é? Tem a ver com o modelo de gestão, tem a ver com a relação com as hierarquias, nomeadamente com o Conselho de Administração, há acesso ao Conselho, não há acesso, ou seja, não quero estar aqui, obviamente, a teorizar sobre uma questão tão importante que são as pessoas. E sobre as remunerações, a minha experiência também passada, nomeadamente a questão da atração e da retenção de talento, esse sempre foi nos últimos 10 anos um dos meus grandes desafios, se não o maior. E obviamente que as remunerações, como sabem, em Portugal, infelizmente ainda não estamos num patamar médio europeu que todos desejaríamos e, portanto, obviamente que há aqui legítimas aspirações de todos os colaboradores e de todas as pessoas no sentido de ter uma remuneração superior. E, portanto, gerir o talento, atrair talento, manter o talento dentro das organizações neste contexto não é fácil. Ainda mais numa entidade pública, portanto, com regras públicas, obviamente que é um desafio ainda maior. Penso que, em alguns casos, consegui com relativo sucesso também aqui acrescentar algum valor nos sítios onde passei, mas não lhe vou mentir de facto que é um grande desafio se o quadro remuneratório estiver balizado pela área da administração pública, é um grande desafio para quem gera uma entidade que, como sabemos, tem, porque eu sei que tem, pessoas de muita qualidade nas várias áreas, não é? Jurídica, engenharia, gestão, etc. E que precisa também de pessoas de muita qualidade até para as novas competências e atribuições, nomeadamente esta área do digital e da inteligência artificial. E, portanto, esse tenho perfeita consciência que é, não vou dizer que é o desafio, mas é se calhar, dos 3 ou 4 grandes desafios para quem gera hoje, mas é para quem gera qualquer organização, como nós sabemos, não é? Quanto à questão já muito específica do diretor de supervisão, portanto, salvo erro, há cerca de um ano, como disse, não haver diretor de supervisão. Pronto, obviamente não vou aqui tecer comentários, apenas em teoria dizer que obviamente não é desejável, como é óbvio, não é? Eu não sei qual é a circunstância, portanto não posso obviamente estar aqui, nem devo estar aqui a fazer comentários sobre o tema, mas obviamente não é desejável, de certeza. A questão da concorrência, como eu também já falei há pouco, noutra pergunta, a questão das fidelizações e alguma inércia na mudança dos operadores. Como eu disse, aquilo que eu percebi e que a senhora Presidente também disse é que é um tema que lhe é também bastante caro e que, se não está a estudar, pretende estudar. E, portanto, aí também penso que o caminho está definido, não sei se já foi iniciado, como lhe disse, mas penso que aí o caminho está definido, é estudar esta questão das fidelizações e da concorrência e, portanto, da mudança, ou da inércia para se mudar de operador em Portugal. A questão da tarifa social. Pronto, isto é um tema, eu há pouco na minha intervenção falei-vos da questão da sustentabilidade e do impacto social e, portanto, como é óbvio, este tema para mim é bastante importante, por uma questão de inclusão digital. Portanto, obviamente não deixar, se for possível, não deixar ninguém fora do mundo digital, não é? E, portanto, esta questão que me falou de apenas 500 famílias, salvo erro, não é? 537 terem acesso ou no fundo, usufruírem desta tarifa social, obviamente que, infelizmente, em Portugal há muitas mais famílias, de certeza, que deveriam ter esta tarifa social. E, portanto, aqui, mais uma vez, não sei o que é que internamente está a ser feito na ANACOM, mas mais uma vez aqui, acho que a solução óbvia é, de facto, olhar-se com atenção para esta questão, perceber-se porque é que não há mais pessoas a terem acesso, é falta de informação, o acesso é difícil, é muito burocrático, não é fácil aceder por algum motivo, etc. Ou seja, tem que se perceber qual é a razão, pode ser só falta de informação. Não sei que envolvimento é que há, por exemplo, nestas questões relacionadas com as áreas de apoio social, com as juntas de freguesia, enfim, tem que se perceber porque é que não se chega, de facto, a mais famílias com esta questão da tarifa social.
A questão do impacto das medidas, como vocês viram, vem de um mundo mais, enfim, da área da economia, da área das finanças e, portanto, avaliações de impacto, análise de custo-benefício, portanto, isso é algo que eu há muitos anos, até ainda antes destas funções de gestão, por acaso até na área das utilities, na área das águas e dos resíduos, fiz bastante consultoria nessa área com análise de custo-benefício, avaliações ex ante, avaliações ex post, e, portanto, para mim também é um tema e uma temática que faz todo o sentido estudar nesta perspectiva as medidas regulatórias. A questão do serviço postal também já falámos, eu não quero, obviamente, percebo a questão que falou do governo anterior ter uma perspectiva, enfim, outros governos poderem ter outra, não vou obviamente querer entrar por aí, apenas dizer que, obviamente, que penso que se agora algumas competências nesta área passaram para o governo, nomeadamente no governo anterior, se elas voltarem à ANACOM, de certeza, tenho certeza absoluta que as pessoas da ANACOM verão com muito interesse e estão 100% disponíveis para, a partir daí, também defenderem os interesses da concorrência nesta área. É só o que eu posso dizer, não é? Muito obrigado. Muito bem, Dr. Marco Fernandes. É a vez do Grupo Parlamentar do Chega, é o Sr. Deputado Filipe Melo. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial ao Dr. Marco Fernandes, a quem agradeço ter vindo à Comissão. Doutor, deixe-me colocar alguns considerandos iniciais que me parecem relevantes. O anterior presidente da ANACOM pode-se dizer que não deixou saudades a ninguém. E digo isto sem qualquer pejo. O Dr. João Cadete de Matos foi um péssimo e persistente presidente da ANACOM. A começar pela atitude persecutória que tinha aos operadores de telecomunicações. Foram várias as contraordenações instauradas, não havia abertura ao diálogo com a Associação Representativa do Setor das Comunicações e sabemos que quando se entra neste jogo nunca ou raramente acaba bem. Portanto, o apelo que eu faço, neste caso ao Dr. Marco Fernandes, é que, para bem dos consumidores, para bem do país, porque hoje em dia ninguém faz nada sem comunicações, que o setor tente encetar essas reuniões com o setor numa ótica de se poder equilibrar o preço, a qualidade de serviço e de se evitar esta perseguição que não leva a lado nenhum. O ponto seguinte que eu lhe queria abordar tem a ver com o serviço postal, os Correios. Os CTT são o serviço de distribuição postal, provavelmente, o único na Europa que não tem qualquer tipo de concorrência. Ora bem, a ausência de concorrência significa, numa primeira fase, uma situação monopolista, o que, para o consumidor, é péssimo. Porque se eu estiver desagradado com o serviço de entrega postal do CTT, não posso escolher outro fornecedor, ao contrário do que se passa nas telecomunicações. E eu pergunto ao Sr. se tem alguma visão para mudar o paradigma da distribuição postal em Portugal e, sim, o que é que pretende fazer, quando pretende fazer, uma vez que, se os CTT já estavam maus, a forma desastrosa como o ex-ministro João Galamba acabou por destruir o setor, foi evidente da necessidade de uma reforma rapidamente para o CTT. Queria também perguntar-lhe em relação, e é público, já foi falado aqui hoje, o relatório Draghi, naturalmente que eu não o li todo, não havia tempo para o ler todo, mas salta à vista um tema que nos parece muito importante, que é a sustentabilidade. E neste momento a União Europeia está a perder competitividade face aos dois players mais fortes do mundo das comunicações, que é a China e os Estados Unidos. A União Europeia precisava de investir aproximadamente, por ano, 800 mil milhões de euros. E está muito longe de o fazer. Em Portugal, infelizmente também,
A alocação dos fundos do PRR ao investimento nas redes digitais não é, nem de longe nem de perto, satisfatória. O que é que isto quer dizer? Vamos entrar aqui num contrassenso difícil de gerir. É que nos últimos 7 anos, as operadoras de telecomunicações investiram no mercado nacional 10 mil milhões de euros. 10 mil milhões de euros. Nós achamos muito. Por outro lado, também não gostamos do aumento dos preços. Eu também sou consumidor e também não gosto, naturalmente. Agora, eu pergunto, estas empresas são empresas privadas, têm como finalidade o lucro. Se investem assim tanto, eu pergunto ao Sr. os preços podem ficar abaixo do esperado? Não, não podem. Porque se os preços baixarem, deixa de haver investimento, baixa a qualidade. E eu ressalvo que Portugal tem 98,1% da população com 5G. A média da União Europeia é 89%. Portanto, nós estamos muito, mas muito acima da média europeia. E isso deve-se ao investimento dos players que estão no mercado nacional e não do Estado, não do Governo, não da União Europeia. Porque aí estamos a perder claramente. Além de que, eu ouvi alguns considerandos que não me pareceram justos, porque quase 95% das casas, dos lares portugueses, estão equipados com alta velocidade. Nós temos dos rácios de alta velocidade por lar e de 5G per capita dos mais elevados da Europa. Isto é importante nós percebermos. E aqui leva-me à questão, para nós sermos competitivos em termos da União Europeia, para não perdermos esta questão da competitividade com os 2 mercados mais fortes a nível mundial, o que é que deve a União Europeia fazer urgentemente, rapidamente? O que é que pode o governo português fazer neste setor e qual o papel da ANACOM? E aqui volto ao início. E o início da questão é porque é que a ANACOM, espero que neste mandato seja diferente do anterior, procure convergência, procure a simbiose, não existe perfeita, mas quase perfeita, entre regulador e a associação representativa do setor. Porque acho que é isso que faz falta. Faz falta diálogo, faz falta consenso e não faz falta atitudes persecutórias, como teve, volto a referir, o Sr. João Cadete de Matos, que não deixou saudades à frente da ANACOM. Portanto, eu concluo dizendo-lhe isto e desejando, naturalmente, um bom mandato. O currículo do Sr. não deixa dúvida alguma e dá-nos a esperança que possa fazer essa convergência que é importante, acima de tudo, para os consumidores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho deixado os tempos correrem um bocadinho, porque também só temos 3 grupos parlamentares e, portanto, cabe mais ou menos dentro da grelha que temos, mas não é para se habituarem a esta questão dos tempos. Não convém, porque depois, noutros momentos, não será assim. O Dr. Marco Fernandes, faz favor de responder então. Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos temas também, de certa forma, já foram aqui elencados. De qualquer maneira, enfim, no primeiro ponto que focou, obviamente não me vou pronunciar, apenas fazer aqui uma afirmação que, obviamente, nem é do meu caráter, nem da minha intenção ir perseguir quem quer que seja. Portanto, nem pessoas, nem entidades, como é óbvio, porque senão também não estaria aqui como candidato a esta função. Portanto, isso aí deixo-vos claro. Eu acho que as coisas têm que ter algum equilíbrio, alguma racionalidade e, portanto, isto é um mercado. Como qualquer mercado tem, como eu disse até na minha intervenção, tem o lado da oferta, tem o lado da procura e, portanto, é normal que estes 2 lados tenham os seus legítimos interesses e o lado da procura, como sabemos, tem que ser defendido, por isso é que também há a regulação e por isso é que há a ANACOM, para defender os utilizadores e os consumidores, porque obviamente não tem a capacidade, como é normal, da organização que têm os operadores. E, portanto, mas estes 2 lados têm que viver em conjunto, senão não há mercado, não é? Se os 2 lados não viverem em conjunto e se não se articularem em conjunto, não há mercado. E, portanto, o papel da ANACOM também é muito isso, penso eu, que é fazer este equilíbrio e fazer esta ligação, mantendo a sua independência e obviamente, defendendo aquilo para que está criada, que é a concorrência
e, de facto, promover o bem-estar do ponto de vista dos utilizadores e dos consumidores. Mas isso não implica, como dizia bem, que não haja diálogo, que não haja abertura para se ouvir todos os intervenientes no mercado, como é óbvio. Pelo menos é a minha visão e nos últimos anos da minha vida profissional tem sido com esta visão que eu penso que tenho conseguido, pelo menos com relativo sucesso, alcançar os objetivos. Portanto, de abertura, transparência e falar com as pessoas e com as entidades todas. E, no fim, obviamente, temos que decidir, como é óbvio, não é? E aí, sim, a ANACOM, depois, tendo a informação toda e tendo elencado todas as motivações legítimas de cada lado, obviamente tem que decidir. E aí, também somos claros, as decisões, por isso é que é uma decisão, não é? Por vezes não agrada agrada mais a uns do que a outros, mas isso aí é normal, faz parte da vida. Agora, temos é que ouvir as pessoas e ouvir as entidades, não é? Quanto ao serviço postal, também já falámos, a questão que me pergunta é uma questão muito abrangente e que tem a ver mais com, obviamente, penso eu, com política pública e com aquilo que o Governo também pretende fazer e, portanto, não queria estar aqui a estender a questão do paradigma do serviço postal, portanto, não queria, obviamente, ir por aí, mas repito aquilo que disse, que é, uma vez definido qual é que é o modelo de serviço postal e, obviamente, qual é que é o modelo de concessão, etc., tudo isso, a ANACOM depois tem que exercer as suas competências e regular. Como também disse o senhor deputado Paulo Muniz, se elas estão mais do lado do Governo ou se passam mais para o lado da ANACOM, essa é uma questão que também depois terá que se ver, e se passarem para a ANACOM, como eu disse, de certeza que há disponibilidade e interesse da ANACOM em fazer essa regulação. O relatório Draghi, eu também já falei, portanto é um relatório muito vasto de política industrial europeia, vai muito além desta questão das telecomunicações, mas de facto ele foca na importância das telecomunicações e do digital, como é óbvio, para que a Europa tente, porque infelizmente ficámos para trás, mas que tente, de certa maneira, colmatar o gap de inovação e de competitividade que neste momento tem. Como sabemos, nesta área das comunicações eletrónicas e do digital, as maiores empresas mundiais, infelizmente, não são europeias, não é? E dificilmente nos próximos anos haverá alguma, não é fácil, mas dificilmente haverá. E, portanto, temos que conviver com essa realidade e tentar iniciar um percurso que já devia ter sido iniciado, se calhar há 10 anos atrás, que é desenvolver, de facto, um mercado europeu mais voltado para a inovação, para o investimento tecnológico. Mas isso seria outro tema e, se calhar, outra audição. Quanto à questão que falou do PRR e das redes digitais, confesso que não sei em pormenor o que é que o PRR prevê de investimento nesta área. Sei que na área das empresas prevê apoios para as PMEs adotarem a digitalização, etc. Isso sei que sim. Na área de infraestruturas mais pesadas não tenho neste momento aqui presente, mas, por exemplo, o PRR também sabemos está balizado no tempo, mas o Portugal 2030 provavelmente terá alguma componente, penso eu, de investimento em infraestruturas que poderá ser aproveitada também para estas questões. A questão dos investimentos, como eu também tinha falado, que são investimentos pesados nesta área e que, obviamente, depois requerem que quem os faz tenha alguma perspectiva e previsibilidade legislativa, regulatória e também económica de os recuperar dentro daquilo que é normal, não havendo os abusos, como é óbvio, né? E, portanto, isso tem que ser tido em conta, porque senão, como qualquer agente económico é racional, se não tiver esta perspectiva, não faz os investimentos, é normal e é legítimo. Portanto, isso aí faz parte do jogo. E, portanto, é este equilíbrio também que eu disse há pouco, entre os operadores e as empresas que têm que investir bastante em tecnologia para estarem na vanguarda deste setor e, por outro lado, garantir o equilíbrio, para que também, obviamente, são compensados de forma legítima, mas que também não criam situações de abusos, digamos assim, do ponto de vista depois do consumidor e do utilizador. É esse o papel da ANACOM. Portanto, vejo com alguma naturalidade estas questões e, como eu disse, estes dois pontos do mercado, a oferta e a defesa do lado da procura do consumidor e do utilizador. Felizmente, como também diz, a cobertura de fibra e o alcance do 5G em Portugal já é muito vasto, portanto, isso aí é de louvar. Nós, em Portugal, geralmente também apontamos sempre as coisas mais negativas, mas também, felizmente, aqui temos em Portugal uma cobertura de fibra e de 5G muito boa e acima, pelos vistos, da média até europeia. E, portanto, isso foi fruto também, obviamente, do esforço de investimento que foi feito. Isso aí é factual, é material. Portanto, aí não há dúvida, é uma questão material de hardware, eletrónica, software. Portanto, aí não há dúvida e isso foi feito. Falou da questão penso que eram estas as questões. Penso que, no fundo, penso que respondi às suas questões. Tinha aqui mais uma outra nota, mas penso que são estas as questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Marco Fernandes. Pergunto se algum grupo parlamentar quer ainda colocar questões numa segunda ronda. Assim sendo,
Sr. Deputado Filipe Melo, mais algum grupo parlamentar? Então, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradecendo as respostas do Sr. Marco Fernandes, que foram realmente esclarecedoras, e deixe-me agradecer-lhe por isso mesmo, porque são raras as audições que nós fazemos em que tudo o que perguntamos é devidamente esclarecido, mas o Sr. não fugiu a nenhuma questão e respondeu de uma forma prática e objetiva. Eu gostava só, mesmo para terminar, até porque fiquei esclarecido, como disse, com as suas respostas, mas tocar neste último ponto que o Sr. respondeu, e de uma forma também ela clara, mas como é que nós conseguimos alcançar isso? É porque o investimento nos últimos anos em Portugal, felizmente, pelas principais operadoras foi muito grande. Naturalmente que essa perspectiva de rentabilidade que o Sr. falou, existe por parte da empresa. Portanto, o objetivo de uma empresa como estas e como qualquer outra privada é a maximização de lucro. E neste contexto, como é que pode ou deve agir a ANACOM enquanto regulador, como é que pode e deve agir o governo português enquanto principal interessado na prestação de um bom serviço aos consumidores, neste caso aos seus contribuintes, por forma a que haja um equilíbrio de preço. Porque o Sr. também referiu que as empresas têm que ter, de uma certa forma, cautela na atribuição do preço. Naturalmente que sim. E nós estamos preocupados com o preço para o consumidor final. Naturalmente que estamos, e muito. Mas também estamos preocupados que os clientes mantenham a excelente qualidade de serviço que têm, como eu referi, acima da média europeia. Portanto, nós não queremos perder essa qualidade de serviço, não queremos perder o investimento por parte das empresas do setor, mas também não queremos que os clientes paguem, porque a realidade salarial portuguesa está muito abaixo da média europeia. Portanto, e aí já é um bocadinho a área de formação do setor, como é que nós podemos, desta forma, criar este equilíbrio? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora o Dr. Marco Fernandes fará então o encerramento, a resposta e o encerramento, se quiser acrescentar algum pormenor. Faz favor, Sr. Doutor. Obrigado. Bem, os senhores deputados deixaram talvez a pergunta mais difícil para o fim, que é uma pergunta que tem a ver com o que é que se pretende para o país, nesta área, tem a ver com a estratégia das operadoras, tem a ver com o papel do regulador, tem a ver com a defesa do consumidor e como é que, misturando todas estas variáveis, se consegue aqui um equilíbrio que, de certa forma, satisfaça, ou pelo menos não insatisfaça muito nenhuma das partes. Portanto, não é uma resposta fácil, como o Sr. Deputado sabe, e é um assunto muito sério, e que tem que ser, como a Sra. Presidente penso que teve bem, quando disse que tinha que se estudar a questão do pricing, e penso que também tem que começar por aí, estudar-se como é que de facto neste mercado se consegue encontrar este equilíbrio, tendo noção que os investimentos que já foram feitos, os 10 mil milhões, aqueles que estarão a ser feitos ou que estarão a ser pensados para os próximos anos, já para não falarmos, a 4, 5 anos do 6G, enfim, não vamos já antecipar esse cenário. E, portanto, tudo isto tem que ser conjugado para que, de facto, como dizem bem, se mantenha um mercado com qualidade e com a cobertura de fibra e de 5G, etc., que tem neste momento, se não melhor, e que, ao mesmo tempo, não se penalize a nível do pricing os consumidores. Portanto, é um bocadinho... Eu sei que agora não estou, se calhar, a responder à sua pergunta, mas não é fácil. E isto é um bocadinho a quadratura do círculo, não é? E isto não tem uma resposta fácil nem imediata, como compreendem, não é? Portanto, isto requer estudo, requer articular, falar com todos os atores do mercado, do lado dos consumidores, do lado dos operadores, de todos. E, portanto, e chegar aqui a um modelo que permita esse equilíbrio, que eu tenho consciência que não é fácil, como é óbvio, não é? Não penalizando os consumidores, porque, obviamente, se houver uma penalização dos consumidores, aí o equilíbrio, naturalmente, através da subida dos preços, vai-se fazer. Mas não penalizando mais do que aquilo que é razoável o consumidor, obviamente, não é um equilíbrio fácil, mas é um desafio. E acabaria desta forma. É um desafio, tal como o desafio do talento e da gestão dos recursos humanos e da motivação, estes, se calhar, são os dois desafios enfim, mais importantes, se calhar, a nível da ANACOM. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Marco Fernandes, em nome da Comissão, e atestar, de facto, que a audição decorreu com uma clara transparência e respostas diretas por parte do nosso indigitado.
dando sempre resposta às perguntas que eram colocadas de forma perceptível, e acho que isso é de louvar e é positivo para todos. Nós faremos, entretanto, o senhor deputado relator fará o respectivo relatório e daremos notícias, naturalmente, como é a nossa responsabilidade e obrigação. Senhores deputados, nós temos a próxima audição marcada para as 10h30. Eu marquei com alguma folga, atendendo a que só 3 grupos parlamentares participaram, sobrou tempo, mas para haver segurança e estabilidade na agenda, retomaremos os nossos trabalhos às 10h30. Muito obrigado, senhores deputados.